E aí, pessoal, tudo jóia? Então, assim, esse vídeo vai trazer um pouquinho sobre a relação do trabalho e o homem, tá? Então, a gente precisa entender que ao longo da história, então, o homem ele foi aprendendo, né? Os nossos antepassados lá há milhares de anos, né? eh, Foram aprendendo a sobreviver através do trabalho de quê? Das suas mãos, tá? E temos que trazer à tona assim algumas fases, né? As principais fases aí da história do trabalho. Então esse vídeo vai trazer um pouquinho dentro desse processo, tá? Então o trabalho ele teve origem, né? Teve sua origem no momento em que o ser humano ele apareceu, tá? E a partir da elaboração então do que? De ferramentas de pedra, meio então, pelo qual o homem começou a buscar formas de se alimentar, usar essas ferramentas para caça, para coleta, né, para a sua sobrevivência. E desde então o trabalho passou a fazer parte de uma das necessidades do ser humano, tá? E dentro disso nós podemos dividir então a história do trabalho frente, né, ou mediante um modo de produção que o ser humano desenvolveu através do tempo, através de sua história, que são os chamados regimes de trabalho, então. Tá? Então, a ideia aqui é vermos esses regimes, então, com pequenos resumos, tá? Que é o primitivo, o escravo, o feudal, o capitalista e também o comunista. Tá? De uma forma bem sucinta, tá? Vamos tentar ver aí, considerados então esses principais regimes de trabalhos. Então, temos que começar então pelo início, né? Pelo começo, que é o trabalho primitivo, que foi então o primeiro regime de trabalho onde o ser humano buscava então satisfazer suas necessidades básicas, como se alimentar, se abrigar, se defender, né? E esse regime foi o modo de produção nas comunidades primitivas, então onde houve o avanço das primeiras ferramentas que eram construídas de pedra, espinhos, lascas de árvores, e tudo que pudesse ser utilizado então para transformar em alguma coisa para poder utilizar para a sua sobrevivência, né? E até para a sua trazer o termo, né, para a sua subsistência, tá? E a sociedade, então, primitiva, ela possuía relações de trabalhos de uma certa forma igualitárias, onde cada um desenvolvia a sua atividade para o bem-estar de toda a relação de trabalho, tá? Naquela comunidade. E o trabalho primitivo, ele vai cair, então, quando o homem começou a plantar e estocar alimentos e riquezas, surgindo, então, novas formas sociais de interação, tá? O que são essas novas formas de interação? São as hierarquias que começaram a ser estabelecidas quando o homem começa a se sedentarizar, né? Aquela ideia primitiva de se defender, de caçar, de coletar, né? De fazer as primeiras ferramentas, ainda tinha tudo dentro de uma ideia igualitária. Quando o homem se sedentariza, começa realmente os primeiros aldeamentos e tudo mais, começam a ter hierarquias dentro disso. E aí nós vamos começar a ter uma divisão. Tá? E para isso a gente pode trazer, com isso, então, a gente pode trazer a segunda fase aí, do trabalho, tá? Que pode ser vista, então, como o trabalho escravo, né? Na medida, então, que surgem novas formas de trabalho, outras relações de poder também vão aparecer, tá? Através dessas hierarquias estabelecidas. O que detinham o poder se tornaram senhores de escravos, que faziam os mais diversos trabalhos, né? E essa forma de trabalho teve duração até a queda do Império Romano, quando esse regime de trabalho ele perdeu sua legitimidade na Europa Ocidental. Tá? Então a escravidão já não era mais viável economicamente falando, e muito menos socialmente. Tá? E com a queda do Império Romano, certo? Surge uma outra forma de novo, que é o trabalho feudal. Tá? Então, a partir
da, né, da Idade Média e do avanço das tribos bárbaras da Europa, surgiu um autocontrole social. E através da ruralização da Europa, o trabalho no campo foi ganhando cada vez mais força, surgindo o que então? Uma nova ordem social, que era o chamado feudalismo. Tá? E esse novo sistema chamado de feudalismo, ele tinha o senhor feudal centralizado, onde ele provia para o servo, né? Agora a escravidão ela entra em desuso com a queda do Império Romano, vem o surgimento do feudalismo, aonde as pessoas que não tinham terras, não tinham poder, não tinham posses, elas se tornaram servos de quem? Do senhor feudal, tá? Que tinha o sistema centralizado em sua pessoa. E este senhor feudal, a estes servos, tá? Dava-lhes o quê? Proteção e manutenção das necessidades básicas. Tá? Enquanto os servos cuidavam das terras pertencentes a quem? Ao senhor feudal. Tá? E a função de cada uma das partes nesse regime de trabalho era bem estabelecida. Por exemplo, o clero era responsável por cuidar da espiritualidade, intelectualidade. A nobreza, ela governava e dava proteção aos servos que trabalhavam nas terras o tempo todo. Era a classe, não era o estamento, né? Não era uma classe, era o estamento que trabalhava para o sustento, assim, dá para se dizer, de tudo, todo o processo de todo o feudo. E com o passar dos séculos, novas mudanças e transformações foram se desenvolvendo, né? Ruindo com o feudalismo e dando espaço a quê? Ao regime capitalista. E nesse novo modelo de trabalho chamado de capitalista, quem tem meios de produção emprega quem não tem. Ó, já de novo uma outra forma, um outro modelo, né? E nesse formato, o trabalho em questão de tempo, força, qualidade e produto é trocado pelo quê? Por um salário. Então, o capitalismo que surge aí, que nasce aí com o ruir do sistema feudal, é um sistema econômico que gera até hoje inúmeras formas aí, meios de trabalho, né, para o ser humano. E esse sistema se iniciou no final da Idade Média, através do quê? De caravanas de mercadores ambulantes nos tempos das cruzadas, tá? Lá no século XI, século XII. Tá? Século X, século XI, século XII, né? Que eram rotas comerciais que iam para o Oriente pegar produtos e vender na Europa. Tá? E esse grupo de pessoas, esses mercadores, acabaram adquirindo riqueza e posses e se tornaram um grupo muito forte, né? Através do poder da riqueza. Tá? E com isso, né, no período das cruzadas, então, com esses mercadores, com essas rotas, né, que foram criadas, se iniciou então a busca de mercadorias e as trocas comerciais de produtos que vinham da Europa para então serem utilizados pela nobreza. E ao longo do tempo, então, esses comerciantes chamados de burgueses se instalaram em volta dos grandes castelos, onde ocorria a comercialização desses produtos. E esses locais, onde é que ocorriam esses comércios, né, essa comercialização, eram chamados de burgos. Tá? E por causa desse nome burgos, esse grupo de pessoas que se estabelecia ali para comercializar, para vender excedentes e também para comercializar produtos através das rotas, né, que eles adquiriam, esses vão se tornar depois os chamados burgueses. Tá? Então, à medida que esse comércio em volta dos castelos, né, em volta das fortificações, foi aumentando, novas técnicas, né, e oficinas também vão começar a surgir. E por esse motivo houve um crescimento das cidades e junto a elas o capitalismo mercantil, dando origem aí a novas e variadas formas de trabalho. Tá? Então, todo esse processo resultou na criação de uma nova classe. Que classe é essa? A burguesia, que vai ter muito prestígio nesse momento. Onde essa nova classe, enriquecendo muito, foram uma das bases para desenvolverem
o quê? As grandes navegações e as conquistas ultramarinas, enriquecendo cada vez mais os reinos que investiram também junto com a burguesia e também com o clero, né, nessa conquista do além-mar. E com isso rendendo muitos excedentes e abrindo espaços para uma nova fase do capitalismo que se baseou na transformação então do quê? Da matéria-prima em algo manufaturado, que é a chamada indústria. E com o avanço então da indústria na Inglaterra e consequentemente a chamada Revolução Industrial em meados do século XVIII, marcaram o quê? O início da segunda fase do capitalismo, tá? Que é o capitalismo industrial. E o surgimento dessas grandes indústrias então na Europa, mais precisamente no início ali na Inglaterra, fez com que trabalhadores do campo fossem para a cidade em busca então de oportunidades de trabalho. As terras dos antigos moradores do campo agora passam a ser propriedade dos grandes senhores, que as utilizam para o cultivo em grande escala. Para quê? Para abastecer as fábricas. Né? Aí recomendo fazerem uma pesquisa de como foi o trabalho nessas fábricas na Revolução Industrial, na primeira fase, para entender que não é só um processo de as pessoas saíram do campo porque viram nas cidades melhores oportunidades. Não, muitas não tiveram realmente outra forma de sobreviver no campo devido à lei dos cercamentos desenvolvida, que foi um favorecimento para os grandes latifundiários da época para produzir em grande escala para abastecer as fábricas que precisavam de muita matéria-prima, né? E esse contingente de pessoas que migraram do campo, foram para as cidades, geraram uma grande massa de trabalhadores assalariados até esfomeados, famintos, periféricas, né? Que ganhavam muito pouco devido à grande quantidade de mão de obra disponível. Tá? Então, recomendo aí dar uma estudada na Revolução Industrial e entender esse processo operário. E também não podemos esquecer que o sistema capitalista ele vai evoluindo, né? Ele vai se transformando, ele vai se modificando ao longo do tempo. Tá? Então, a primeira fase ali, o capitalismo é comercial, né? Através do mercantilismo, através do metalismo, através das grandes navegações. Ele vai abrir espaço e vai gerar riqueza para as nações, a Inglaterra, com mais força, né? Nesse sentido aí do acúmulo de riquezas, vai gerar a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. E depois, então, com a questão do desenvolvimento das indústrias, na venda, precisando cada vez de mais mercado consumidor, de cada vez mais matéria-prima, vai dar ênfase à terceira fase do capitalismo, então chamada de capitalismo financeiro, né, que surge no século XX e se manteve através então das grandes multinacionais e principalmente dos bancos, né? E também de um sistema financeiro que sustenta a pirâmide social. E isso ocorre através de um ciclo de consumo gerado pela movimentação de capital, a ideia do consumo. Lógico, aí nessa terceira fase do século XX já vem toda a questão da mídia, da propaganda, né? Dessa questão do modelo de vida, através de comerciais, que tu acha que tu encontra a felicidade, né? E o bem-estar se tu tendo determinada dos produtos, tá? Então não podemos esquecer nesse sentido também o capitalismo, a terceira fase do capitalismo é muito presente nisso. Mas não vamos nos esquecer, né? Que todos os sistemas têm graves falhas, onde nem todos os seres humanos são inseridos para uma vida plena, né? Pois o capitalismo só quer uma coisa, o lucro e nada mais. E aí cabe a cada um pensar se estou com esse lucro todo. Né? Eu faço parte desse lucro todo, eu tenho uma parcela desse lucro todo, então recomendo aí também fazer uma pesquisa das fases do capitalismo e ler um pouquinho sobre os pontos positivos e também analisar muito bem os pontos negativos e me entender dentro deste processo de transformação do capitalismo. Tá? E também com o avanço, o desenvolver do sistema capitalista, né, surge paralelamente outra visão de sistema, que é o chamado, né, ou chamado também de outra teoria,
o trabalho socialista comunista, chamado assim. Neste caso aí desse sistema, então, o trabalhador serve ao Estado e não a particulares. E o produto do seu trabalho é dividido entre todos. Nada pode ser chamado de próprio. O Estado é dono de tudo, podendo fazer o que quiser, né? Lógico, esse fazer o que quiser sempre de uma participação popular, porque a ideia do comunismo também tem a ver com uma ideia de democracia plena, onde é que todos participam das decisões, mas seria a ideia que nada seria de uma pessoa só, mas sim tudo seria de todos, tá? Então, teoria, tá, gente? As ideias do Marx, então, o maior crítico aí do sistema capitalista, né, buscou aí, através dos seus estudos, mostrar uma sociedade onde o trabalhador poderia utilizar os benefícios que ele mesmo produziu no campo e nas fábricas. E junto a isso, a força política aí que surge do Lenin, do Stalin, né, fez com que o Partido Comunista fosse criado, derrubando o sistema capitalista aí, até nem tão capitalista, né? Porque quando dá a Revolução Russa em 1917, a Rússia ainda ela é um regime praticamente feudal, né? Através do czarismo e tudo mais. Então, eles vão derrubar esse sistema e vão trazer a ideia, então, de uma ideia socialista no início, numa ideia comunista depois para transformar no comunismo, né? Então, o sistema socialista ele busca e finalizar com a luta de classes através da distribuição dos meios de produção, né? Então, o Estado possui o controle total dos meios de produção e o comunismo seria o último estágio do regime socialista. Isso precisa entender. Às vezes as pessoas confundem socialismo e comunismo é a mesma coisa. Não é. O socialismo é a revolução, é a luta da mudança e da organização. E o comunismo seria, então, a implantação do sistema. Tá? Onde o sistema, então, evoluiria tanto que o Estado não determinaria mais a ordem das coisas. Tudo aconteceria por sua autoevolução natural das coisas, através da organização das pessoas em volta dos seus objetivos e da sua subsistência. O regime socialista ele vai rivalizar aí com o capitalismo de igual para igual, principalmente durante a segunda metade do século XX, né? Pós aí Segunda Guerra Mundial, 1945 em diante, no contexto da chamada Guerra Fria, onde nós vamos ter uma polarização de dois grandes blocos. Um capitalista liderado pelos Estados Unidos e todos os países capitalistas, então, que apoiam os Estados Unidos nesse modelo, e nós vamos ter do outro lado, então, a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e também de outros países que, ao longo do tempo, vão se transformar dentro de uma ideia, sempre em aspas, comunistas, né? Então, entretanto, a gente também não podemos esquecer que esse sistema ele gerou grandes problemas, né? Pois não seguiram a teoria após suas revoluções. E sim, o que acabou acontecendo? Foram implantadas verdadeiras ditaduras, deturbando completamente qualquer possibilidade de igualdade e plena democracia, que é o foco do sistema comunista. Por isso, o comunismo, em sua essência, na sua teoria, descrita lá por Marx e Engels, tá? Nunca foi implantado no planeta. O que nós tivemos foram revoluções com ideias socialistas, tá? E quando vencidas, deixaram de lado a base de toda a teoria. Essa é a principal ideia, tá? Então, é isso, gente, tá? Forte abraço e bons estudos.